overe beata nox, in qua Cristo ab inferis resurrexit. Ó noite verdadeiramente feliz, em que Cristo ressuscitou do sepulcro. A Mãe Igreja colocava em nossos lábios este cântico do quarto século, o Exultet, um canto de autoria desconhecida, mas de uma poética sem igual. Amados filhos na fé, o que está acontecendo hoje? Um grande silêncio reina sobre a terra. Diz assim uma antiga homilia do século IV. Sim, desde ontem, após a morte do Senhor, um grande silêncio desceu sobre a terra. O amado nos foi tirado e sepultado, colocado num sepulcro, num túmulo novo escavado sobre a rocha. Grande silêncio, pois a esperança do reino prometido a Davi parecia ter sido frustrada. Grande silêncio, porque por conta do pecado e por conta da maldade humana, o Filho de Deus havia sido morto na cruz. Mas terá mesmo sido assim? Este silêncio de Deus pode de fato ser o abandono do seu amado Filho? Este silêncio de Deus pode de fato ser o abandono do seu Filho no reino dos mortos, onde o nosso primeiro pai Adão estava cativo com todos aqueles que antes da ressurreição de Cristo morreram? Prestai bem atenção. Silêncio devido aos mortos. Grande silêncio devido ao que tal reino desceu. Quer dizer, quando o mistério da morte vem nos visitar, quando a morte baterá à nossa porta, esta celebração é sem dúvida a mais bela de todo o ano litúrgico. Ela é a mãe de todas as vigílias. Ela começa fora do recinto do templo, sem nenhuma iluminação, simbolizando as trevas do pecado que dominavam o mundo antes da ressurreição. Essa suplanta e faz esquecer tudo aquilo que ficou para trás. Nos ensina o grande padre da igreja, Santo Agostinho, bispo de Hipona. Esta noite é uma noite de vigília em honra do Senhor. Esta noite é uma noite em honra do Senhor. E o que nós, meus caros católicos, fazemos memória nesta noite santíssima? A solene vigília pascal, ela comemora o momento misterioso e augustíssimo, no qual o Cristo, vencendo a morte, nos garantiu nova vida. O qual o Cristo que venceu a morte e em cujas circunstâncias exatas só nos serão desvendadas no dia em que a humanidade for julgada na volta do Senhor. Observemos bem que à medida que os ritos iniciais iam assim se desenvolvendo, a escuridão inicial, ela ia sendo vencida. Como que uma coluna luminosa rasgando as trevas da noite, como a coluna de fogo que guiou nossos pais no Egito. Esta coluna luminosa no centro deste espaço, ela é símbolo da coluna luminosa que guiara nossos pais no Egito, mas ela é símbolo da luz de Cristo. Esta coluna luminosa, meus caros, adentrando a este recinto, foi tomando de luz e dando vida àquilo que até então estava em silêncio. Agora então, os fiéis, conforme a advertência do Santo Evangelho, munidos de lâmpadas acesas, são como aqueles que esperam o Senhor. São como aqueles que esperam o Senhor para que os encontre vigilantes, para que os faça sentar à mesa do seu reino. Iniciamos no breu. O silêncio da noite foi rompido. O fogo é a imagem de Cristo, que dissipa as trevas, que vence a escuridão,
passo a passo, paulatinamente, o Senhor adentrou a este lugar, rasgando o véu da noite, vencendo a morte e o medo. Nesta noite, novamente a luz foi feita. Nesta noite dos santos lábios do Senhor, ouviu-se sua voz ressoar ao nosso coração: Fiat lux, faça-se a luz. E a luz foi feita. Nesta noite santíssima, meus caros, novamente Deus falou ao seu povo com um novo fogo, luz que ilumina todo ser humano. Cantamos a proclamação solene da Páscoa, dando firmeza à nossa esperança, revisitando a nossa fé, buscando no íntimo de nós o porquê de permanecermos firmes. Nesta noite santíssima, a igreja nos legou, conforme uma antiquíssima tradição, este belíssimo poema, um canto que, conforme havia dito, é datado do século IV e tem sua autoria desconhecida. Há muitos historiadores na área da patrologia, no estudo dos padres da igreja, que associaram este texto a Santo Ambrósio e Santo Agostinho. Porém, esse texto é anterior a Ambrósio e Agostinho. O fato é que o próprio Agostinho e o próprio Santo Ambrósio, em suas catequeses e em seus sermões, citam o Exsultet. Meus amados, nosso Senhor, nesta noite, manifestou-se por primeiro em forma de luz. Luz que vence a treva, luz que vence o medo, luz que ilumina e aquece. E foi bem isto que cantávamos no Exsultet. Este hino de louvor à noite, este hino de louvor a Cristo, ao Sírio Pascal. E assim como que um lucernário gozoso, ou um prefácio solene da grande festa pascal, cheio de lirismo, de poética, éramos convidados a nos unir à turba angélica, a multidão feliz dos anjos. Éramos convidados a romper o silêncio quaresmal, que durante 40 dias nos impediu de gritar, de louvar, de afirmar o louvor ao Deus, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste prefácio solene, a igreja nos convidava à alegria, mas não a uma alegria qualquer, uma alegria tola, secular ou mundana. A alegria que esta noite nos oferece, meus amados, o mundo e nem a peste poderá nos roubar. O mundo com suas desgraças, o mundo com suas violências, o mundo com seu mistério de iniquidade, o mundo que virou as costas para o Senhor. Diante de tudo isto, somos assim como que invadidos de uma santa alegria. Invadidos desta alegria porque esta noite é de grande significado para a igreja. Este canto que escutávamos no início da celebração, ele traça um profundo paralelo teológico. Ele cantará as maravilhas de Deus, que Deus havia realizado naquelas noites da humanidade. É a noite que Deus retirou os israelitas da escravidão. É a memória da noite que Deus libertou o povo das garras do Egito, a noite do Êxodo, na libertação. Mas essa noite, ela é sobretudo para nós, a noite do êxodo principal, cujo Moisés é Cristo para nós. Agora não mais atravessamos o Mar Vermelho, agora é Cristo que atravessa a morte. Agora é Cristo que atravessa o mar da morte e vence a morte. Agora é Cristo que nos faz passar por estas águas. Agora nós somos guiados pelo próprio Senhor. E nesta noite santíssima, nós fazíamos memória, assim, da totalidade do mistério de Cristo. Celebramos a sua morte e a sua vida, mas como dizia São Leão Magno, morramos para a iniquidade e ressuscitemos para a justiça. Que desapareça no meio de nós o antigo estilo de vida, e reapareça e apareça o novo.
Meus amados, esta noite é santíssima, esta noite nos faz novos, esta noite nos renova. E é por isso que nesta noite, na liturgia da palavra, nós também fizemos a memória de outras grandes noites da história do povo de Deus. A história de um povo sofrido, a história de um povo pecador, a história de um povo que fechou seu coração para o seu Senhor. Porém, a história de um Deus que nunca desistiu dos seus. A história de um Deus apaixonado, enamorado, que como marido vai em busca de sua amada esposa. Meus amados, a noite da criação, a noite do Mar Vermelho, a noite da ressurreição de Cristo. A Páscoa, de fato, é para nós a nova criação de Deus. E é por isso que a cada noite santa da Páscoa, a igreja nos faz recordar a criação do mundo e do homem. Foi o que ouvimos na primeira leitura. A primeira leitura, ela tem a finalidade de unir a primeira criação à nova criação. E aqui percebam como é entendida a obra redentora de Cristo. A ressurreição de Cristo fez de nós novas criaturas. A sua ressurreição renovou a face da terra, como cantávamos no primeiro salmo. Hoje, quando Isaque estava para entrar na noite da morte, o nosso pai na fé, Abraão, havia decidido sacrificá-lo a Deus. E de repente, no meio da escuridão, no meio da treva, uma luz brilhou e foi ouvida a voz do Senhor. O Senhor disse: Abraão, não estendas a mão contra o teu filho. E a luz novamente foi feita. E Isaque viu a luz da vida. Abraão viu a luz da promessa. E Deus assim nos falava na segunda leitura. A segunda leitura marca a continuidade da Páscoa, como um acontecimento da aliança e da promessa. Em ambos os sacrifícios de Abraão e de Jesus, destaca-se para nós algo muito importante: a confiança e o abandono em Deus. Meus amados, diante de um mundo tão sofrido, diante de tantas provações na nossa vida, aprendamos com Abraão, aprendamos com Jesus. Diante da provação, nos caberá então confiança e abandono em Deus, em cujas mãos nos é colocada a vida. Ainda hoje, nesta noite escura, Deus, com braço estendido, fez o seu povo atravessar o Mar Vermelho, deixar a escravidão de Faraó no Egito. Toda essa simbologia por detrás da terceira leitura, ela trata de um único elemento: da vida. Deus libertou o seu povo para que ele tivesse vida. Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito para que o povo gozasse da vida. E é dessa vida que nós aprendemos que ela brota da morte. É esta vida que nós aprendemos que ela é experimentada através do vencer o sacrifício, do superar as dificuldades. Meus amados, Deus nos lembrava nesta terceira leitura de como foi a primeira Páscoa. A libertação acontecida na travessia do Mar Vermelho, contada no livro do Êxodo, ela é prenúncio, ela é uma antecipação do nosso batismo. A passagem do pecado para a graça, a passagem da morte para a vida. Vejam bem, meus caros, as mesmas maravilhas operadas para a salvação e a fundação de um único povo, nos são agora operadas para a salvação de todos. Volto a dizer, agora não mais pelas águas do Jordão, agora pelas águas do batismo, que brotaram do coração de Cristo, que brotaram da ferida de Cristo. Nessa noite, Deus também ainda nos falava pela boca do seu profeta Isaías. Ele nos lembrava que com amor eterno Ele nos amou. Deus nos falou uma quinta vez, também pelo profeta Isaías. Ele nos fazia um convite: ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas. E como resposta,
o salmista colocava em nossos lábios: a minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. É esta sede, meus amados, que o mundo ainda sente. É esta sede que nós precisamos buscar em Jesus a saciedade. É desta sede para a qual Jesus deu a vida. É por isso que nós não podemos nos contentar com tão pouco, com águas salobras, com poças de água e lama, água salgada, água que não mata a sede. Nós fomos feitos para uma água pura. E é por isso que assim, nessa noite bendita e santa, cumpririam-se as palavras do profeta Ezequiel: derramarei sobre vós uma água pura, sereis purificados de todas as faltas. Esta água, ela brota do peito aberto de Cristo. Esta água é a água da salvação, é fonte do batismo. A esta água, pela graça de Deus, hoje todos nós temos acesso. Na última leitura, na epístola aos Romanos, o apóstolo São Paulo apresenta o batismo. O batismo como um momento em que a Páscoa de Jesus se fez, mas que também se fez nossa. A Páscoa de Cristo se fez também nossa Páscoa. E porque fomos batizados, São Paulo diz que Cristo exige de nós uma conduta pascal. Meus caros, com muita sinceridade, de nada adianta toda esta beleza, de nada adianta estes cantos, esses ornamentos, se a nossa Páscoa de fato não vier de dentro para fora. Se a nossa vida também não for Páscoa, e Páscoa significa passagem, mas Páscoa também nos diz de morte. Páscoa nos fala de morrer. Morrer para nós, morrer para os nossos apegos, morrer para os nossos vícios, morrer para as nossas infantilidades, para as nossas imaturidades, morrer para uma vida profana. E é bem isto que São Paulo hoje nos coloca. Pode um cristão permanecer numa vida de pecado? Pode um cristão se dar por satisfeito com uma vida medíocre e miúda? Não, meus filhos. Cristo não verteu seu sangue para que eu e você continuássemos os mesmos. Cristo não deu sua vida na cruz para que nós continuássemos sem vergonha na cara. Cristo deu sua vida para que eu e você experimentássemos a Páscoa, para que eu e você morrêssemos para o mundo, para que eu e você fôssemos de fato iluminados, e sendo iluminados por Cristo, iluminássemos todos à nossa volta com o nosso testemunho de vida. Morto para o pecado pelo batismo, o cristão ele precisa esforçar-se, repito, esforçar-se para viver de tal forma que o pecado não tenha mais domínio sobre ele. Porém, nós bem sabemos que diante de tantas facilidades que o mundo nos oferece, nós bem sabemos que diante de uma sociedade cada vez mais descrente e pagã, falar em esforço parece que não soa muito bem aos ouvidos. O mundo de hoje busca um cristianismo leve, uma religião sutil, uma pregação breve, uma missa curta, palavras que massageiam o nosso ego. Mas não sou eu que vos falo isto, é o apóstolo Paulo. Se em Cristo fostes batizado, buscai as coisas do alto. Meus queridos, o evangelho que ouvimos hoje, nesta noite santa, São Marcos está contando-nos que, com devoção, com muito amor, preocupadas em embalsamar o corpo de Cristo, porque mais uma vez não havia tido tempo para fazê-lo na sexta-feira, antes do pôr do sol, Marcos nos conta que 3 mulheres piedosas dirigem-se ao túmulo. E elas vão ao túmulo na madrugada, no primeiro dia da semana.
O que move aquelas mulheres? O que faz com que elas saiam pelas ruas? Elas são movidas de profundo amor. Elas vão buscar o seu amado. Elas saem pela noite, expostas ao medo, completamente desprotegidas. Por quem elas são guiadas? Elas são guiadas por um desejo de fazer aquilo que lhes pede o coração. Providencial esta palavra de Deus para nós. Num período de tanto medo, onde nós nos deparamos com pessoas reféns do medo, impedidas de expressarem, de viverem a fé, de celebrarem os mistérios de Cristo. Essas 3 mulheres nos ensinam hoje, meus caros, só quem ama é movido pelo amor. Só quem ama corre risco, só quem ama sai à noite, se expõe, se coloca, vai em busca. Quem não ama dá desculpa, se tranca em casa, com medo dos judeus. Os apóstolos, Pedro, João, Tiago, onde estão? Trancafiados no cenáculo de Jerusalém, fechados por medo dos judeus. Essas mulheres são para a nossa vida cristã um imperativo de coragem, um imperativo de santa audácia. No mundo tão amedrontado, no mundo tão doente, no mundo tão fragilizado, essas mulheres hoje nos deixam uma belíssima lição. Nossos deveres para com Deus, nós o devemos cumprir sem tardança, sem protelações. Os nossos deveres para com Deus precisam ser feitos o quanto antes. É por isso que elas vão antes do dia amanhecer. Elas saem no breu da noite. Elas vão como a amada do Cântico dos Cânticos. Eu dormia, mas meu coração velava, e ouvi o meu amado que batia. Abre-me, irmã, minha amada, pomba minha sem defeito. A amada sai pelas ruas, ela vai em busca do amado. Ela se expõe ao medo, ela se expõe aos trajetos mais sombrios e tenebrosos, mas ela é movida de amor. Meus amados, aqui também hoje precisamos entender que o silêncio de Deus, ele foi rompido, mas como que um paradoxo, como que uma contradição, esse silêncio ele é rompido silenciosamente. Vejam bem, Deus rompe o seu silêncio de uma forma não barulhenta. E por quê? Porque Deus fala às consciências, Deus fala aos corações, e é o amor que leva aquelas mulheres, qual a esposa do cântico, a buscar o amado. E o que elas desejam fazer? Elas desejam fazer aquilo que foram impedidas de fazer em plena sexta-feira. Elas vão ungir o corpo do Senhor, mesmo que depois de morto. De repente, elas chegam ao túmulo. São Marcos diz que avistaram a pedra rolada, o túmulo aberto. De repente, um jovem vestido de branco, o anjo da ressurreição, falou com elas, indica o que aconteceu. Não vos assusteis, vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado. O anjo pergunta. Em seguida ele mesmo responde: ele ressuscitou. Não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele irá à vossa frente na Galileia. Lá o vereis como ele mesmo tinha dito. Vejam, o grande silêncio de Deus é rompido por uma mensagem enviada pelo céu.
Por vezes na nossa vida, passando pela noite escura, o nosso clamor e a nossa prece parece não ser ouvida. Por vezes na noite do medo, da desgraça e da morte, parece que Deus silenciou diante do nosso apelo, diante do sofrimento, da perda de um ente querido. Parece que Deus se encontra distante de nós. Mas Deus continua a nos falar no seu silêncio. Deus continua a nos indicar o caminho segundo o seu coração. E como é que Deus nos fala? A sua mensagem vem do céu. Sua mensagem não é terrena, sua mensagem não é sociopolítica, sua mensagem não é filosófica, a sua mensagem é vertical, do céu à terra. Agora que o anjo lhes fala, elas sabem para onde conduzirem os seus passos. O anjo sabia que nosso Senhor iria à frente dos seus, que nosso Senhor iria à frente dos seus, tal e qual esta coluna luminosa que adentrou a este recinto nesta noite. Era Cristo que invadia esta igreja, vindo à nossa frente, marchando vitorioso, glorioso, envolto de luz. E Ele vem à nossa frente, vinha à nossa frente para nos dizer, tal e qual aquele anjo: não tenhas medo, eu ressuscitei. Não tenhas medo, eu venci a morte. Não tenhas medo. A morte foi tragada num duelo fatal. Meus amados, Cristo vai à frente dos seus discípulos, lhes espera na Galileia. E agora que continua a noite tenebrosa, a noite escura para aqueles que não creram no seu poder, e agora que continua a noite da morte, a noite da sombra, para aqueles que não acreditaram na sua ressurreição, e agora continua a noite das trevas, para aqueles que não contemplaram-no morto na cruz, e não o contemplaram e não o encontraram depois da ressurreição. Vejam, este dia de hoje foi iniciado com este grande silêncio. O silêncio do sepulcro era, por assim dizer, uma guerra silenciosa. A sua morte na cruz matou a morte. A sua morte na cruz destruiu a morte. E ele morrendo, ele desceu à mansão dos mortos. E ele morrendo, ele desceu aos umbrais dos infernos. E o que ele vai fazer na mansão dos mortos? Ele vai em busca do nosso primeiro pai, Adão. Ele vai em busca da ovelha perdida, aquela pela qual o pecado havia entrado no mundo. E depois que ele encontra-se com Adão, ele se encontra com todos aqueles que morreram na esperança do Redentor. Neste encontro, nesta morte, também nós morremos para o pecado. Na morte de Cristo, todos nós morremos para o pecado, para vivermos para Deus, como nos dizia São Paulo na Epístola aos Romanos. Meus filhos amados, a nossa fé naquele que morreu e ressuscitou nos faz continuar caminhando. A nossa fé naquele que morreu e ressuscitou nos retira da paralisia, nos impede de parar no meio do caminho, porque é Ele mesmo que nos convoca: ide para a Galileia, ide para a Galileia. E Ele diz, Ele mesmo vai à Galileia. A Galileia era dos pagãos, a Galileia era uma terra de gente paganizada, era a terra dos homens que não acreditavam, era a terra em que nosso Senhor não realizou nenhum milagre. E qual é o primeiríssimo lugar aonde Ele vai? Ele vai para os pagãos, Ele vai para os descrentes, Ele vai para aqueles que ainda não acreditam. Meus amados, Cristo veio para mim e para você. Ele nos espera na Galileia da nossa vida.
Ele nos espera na Galileia do nosso dia a dia. Ele nos espera na cidade onde nós estamos plantados. Itápolis para nós é a Galileia. Itápolis com seus desafios, com seus problemas. Itápolis com sua gente. Itápolis com o seu povo. Para nós hoje é a Galileia. Ele veio à nossa frente. Ele nos aguardou. Foi aqui, meus amados, que Ele nos quis. E vejam, e por que o Senhor vai à frente dos discípulos? Ele poderia muito bem ir lado a lado. Ele poderia dar um passo atrás. Ele vai à frente para proteger a retaguarda. Ele vai à frente para nos dizer que Ele está diante de nós contra os perigos daqueles que nos cercam e que nos assediam, querendo nos exterminar. Ele vai à frente para nos lembrar que tal e qual o povo de Israel saiu do Egito, sendo perseguido por carros, cavalos e cavaleiros, foram derrotados. Assim também o nosso maior inimigo, pela morte de Cristo, também foi derrotado. Meus caros, Jesus, o Filho de Deus, foi a vítima satisfatória. Aquela vítima de uma vez por todas, aquele cordeiro sem mancha, e é por isso que agora não há mais necessidade de outro sacrifício, a não ser este mesmo, que daqui a pouco, logo em breve, celebraremos. Não há outro sacrifício. Neste, os nossos cotidianos alcançam a força redentora. Neste sacrifício, a nossa vida escura, cansada e doente, encontra luz, alcança perdão e reanimada pela força do Espírito. Meus caros filhos, eu vos exorto, creiamos, acreditemos que quando o Senhor parece silenciar e se calar, quando parece que o Senhor nada faz, é justamente aí que o seu braço forte está estendido. É justamente aí que nós somos chamados a acreditar como Abraão, a nos colocar em marcha como Moisés e como os judeus, e a nos maravilhar de novo com a nova criação, com a consciência de que nós somos chamados a viver para Deus em Jesus Cristo. Amados filhos e filhas, Cristo venceu. Um caminho novo nos foi aberto. Eu vos desejo de todo o coração uma Páscoa de vida, de sorrisos largos, de esperança certa e de vitória. Uma feliz e santa Páscoa do Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Caros fiéis, invoquemos sobre esta água a graça de Deus Pai Onipotente, para que em Cristo sejam reunidos aos filhos adotivos aqueles que renasceram pelo batismo. Cantemos a litania.